Em 1993, dois amigos de Boston partem para o oeste em busca de um Oscar. Juntámos e dissemos, não podemos ser presos, ninguém nos vai dar emprego, temos de fazer algo. 5 anos depois, depararam-se com a disputada estatueta. It's all downhill from here, man. Mas nem tudo o que brilha é de ouro. Ben Affleck e Matt Damon ficaram sob pressão. No início era o Matt e o Ben são tão bonitos. Agora é qual é o melhor, o Matt ou o Ben? Ficaram envoltos em polémicas. As pessoas interrogavam-se. Foram mesmo eles que escreveram o argumento? Ninguém falava de outra coisa. Não seria Hollywood se não corressem esses boatos de que havia um envolvimento romântico entre o Ben e o Matt. E o mesmo acerca da bebida. Hey, he had one too many. O Ben teve uma fase em que andava francamente a exagerar. E com as raparigas também. No momento era o expoente máximo da felicidade, no momento a seguir já nem conseguiam estar juntos. A Minnie disse que soube que ia ser abandonada quando ele o afirmou em pleno programa da Opera. Creio que a Jennifer Lopez cometeu o erro clássico das namoradas. Ela tentou colocar-se entre o Ben e o Matt. Não me parece. Estes rapazes são unha com carne. Esta é a história não contada de Ben e de Matt. Ele disse, estamos sempre uma má noite de distância de sermos uma verdadeira lenda de Hollywood. Esta é a história de dois rapazes arrojados que tinham um grande sonho e que ultrapassou tudo o que imaginavam. Ben Affleck e Matt Damon, as verdadeiras histórias de Hollywood. Nunca imaginei que a minha vida se pudesse transformar nisto. Isto é como uma experiência extrasensorial, todos os meus sonhos estão a tornar-se realidade. Sonho, ambição, reconhecimento, fama, decepção, escândalo, tragédia. A verdadeira história de Hollywood. Ben Affleck e Matt Damon, primeiro episódio. 23 de março de 1988, Hollywood, Califórnia. Ben Affleck e Matt Damon foram nomeados para os Oscars. O filme é O Bom Rebelde. Ben e Matt foram acompanhados pelas respectivas mães. As pessoas na América interrogavam-se: será que estes rapazes são mesmo assim? My mom came to the rehearsal and took pictures yesterday. Vamos lá. Qual é o exemplo do melhor filho do mundo? E quem é que não quereria estar com ele? Como é possível não gostar dele? Afinal, Ben e Matt estavam a viver a fantasia da Cinderela, de modestos rapazes de Massachusetts para príncipes de Hollywood, e andavam nas bocas do mundo praticamente desde que nasceram. Chamavam-lhes Egas e Becas de Hollywood. O Bucha e o Stica, o Lenny e o Squiggy. A sua grande amizade vinha desde os tempos da escola primária. A história de Ben e Matt parece mesmo como um conto de fadas. Tudo começou a 8 de outubro de 1970. Matthew Page Damon nasceu em Cambridge, no Massachusetts. A primeira coisa que eu acho quando penso em Cambridge é que, em muitos aspectos, é parecida com uma pequena aldeia. Temos a sensação que as pessoas se conhecem todas umas às outras. E Cambridge é um sítio muito diversificado. Há aqui pessoas de todo o mundo e é um lugar muito liberal nessa diversidade. Havia aquelas pessoas que não eram privilegiadas e que tinham fortes raízes políticas. E depois também havia aquelas pessoas com um passado mais tradicional. E juntávamos todos sem sequer pensarmos nisso. Acho que o facto de terem crescido aqui foi importante para o seu arranque, para começarem. Ganharam as bases que lhes permitiram chegar onde chegaram, por causa da diversidade e da força da comunidade. A família de Matt encontrava-se perfeitamente neste ambiente de fusão cultural. Eu diria que, provavelmente, mais na parte alta da classe média. Uma família trabalhadora, instruída, pedagógica, junto com esse ambiente de diversidade que favorecia um bom crescimento. Os Damon eram uma família progressista, clássica dos anos 70. Kent, o pai, angariava fundos para a construção de habitação social. Nancy Carlson Page, a mãe, era professora de desenvolvimento educacional. Matt tinha um irmão 3 anos mais velho chamado Kyle. Os pais de Matt divorciaram-se quando ele tinha 2 anos. Mas foi um processo amigável. A mãe de Matt não era nada conflituosa. Não eram permitidos brinquedos violentos e nas paredes da casa havia fotografias de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King. A mãe do Matt era do género. É professora na Universidade Lesley em Cambridge, com tendências muito liberais, simpatizante de esquerda, e criou o Matt dentro de uma filosofia perante o mundo que creio ser muito de esquerda. Nesse mesmo ano de 1972, nascia Benjamin Geza Affleck. Falaremos dele mais à frente. Depois dos pais de Matt se terem separado, ele ficou a viver com a mãe, mas ele e o irmão Kyle acompanhavam frequentemente o pai nos jogos de cricket. Durante a escola preparatória, o pequeno Matt era um aficionado de beisebol, futebol e basquetebol.
O seu herói era a lenda do basquetebol Tiny Archibald. Saltando para 1977, vivia-se a despedida dos Celtics e o nascimento do C-3PO. Matt, agora com 7 anos, viu a Guerra das Estrelas 20 vezes. De repente, ser um bom batedor deixava de ser o seu sonho. Matt tinha outras ideias. O pai levou-o a ver a sua primeira peça de teatro, levou-o a ver Sucesso a Qualquer Preço aqui em Boston. Aquilo foi o que, de certo modo, despolutou a ambição de Matt em se tornar ator. Well, my mother would tell you that I was pretty much destined to be an actor at a very early age. Matt envolveu-se com vários trupes locais, incluindo o Wheelock Family Theatre em Boston. O Matt Damon tem um pequeno sinal a vermelho ao pé do nome, que é a maneira dos professores informarem os realizadores ou encenadores que um aluno é promissor. Ele chegou a ser escolhido para participar em Our Town, mas teve de declinar devido aos compromissos assumidos com a sua equipa de futebol. Por isso, o papel foi atribuído a Joe McIntyre, que se tornou na nova sensação. Em 1980, Nancy Carlson Page transferiu Matt e o irmão Kyle para uma nova morada na Praça Central em Cambridge. Nancy e outras mães solteiras juntaram-se numa experiência de habitação cooperativa. A mãe de Matt transferiu-o para uma comunidade de 6 famílias em Cambridge. Viviam juntos num triplex. Mais tarde nesse ano, Matt, agora com 10 anos, fez uma nova amizade, Ben Affleck, que era 2 anos mais novo. Ambos frequentaram a escola alternativa de Cambridge. Matt e o Ben cresceram a 2 quarteirões um do outro, na cidade de Cambridge, num bairro de operários. Como qualquer criança, depois da escola, brincavam aos jogos de vídeo. Eram grandes aficionados de desportos e grandes admiradores do Red Sox. Na escola era uma espécie de marrões. Eles compreendiam-se, terminavam as frases um do outro. Uma ligação que nasce quando somos novos é impossível de quebrar. Ben Affleck não nasceu em Cambridge, mas a família tinha uma certa inclinação à esquerda. Ben nasceu a 15 de agosto de 1972, na República do Povo, em Berkeley. 3 anos mais tarde nascia Casey, o irmão de Ben. 1975 foi também um ano em que Tim e Chris Affleck se mudaram para Cambridge. A mãe de Ben era professora na escola primária de Cambridge. Ela e o filho são muito chegados. Chris Affleck era o tipo de pessoa séria com uma forte ética de trabalho. Por exemplo, Ben pedia um cão à mãe e ela respondia, está bem. Todas as manhãs vais passear um cão imaginário. Depois obrigava-o a sair todas as manhãs com uma trela e ele dizia que era humilhante fazê-lo sem cão e dizia, não sou capaz de fazer isto. Já não quero ter cão. O pai era um pouco inconstante. Tim Affleck, o pai de Ben, teve uma série de empregos diferentes ao longo da vida. Foi de tudo um pouco, desde empregado de mesa até porteiro. De facto, durante algum tempo chegou a ser empregado de limpeza em Harvard. Tim e Chris também tinham amigos no mundo das artes. Um deles era o realizador John Eggleston. Ele disse, sabem que mais? Dava-me jeito um rapaz para um dos meus filmes. E o Ben levantou a mão e disse, eu gostava de entrar. Nessa altura tinha cerca de 7 ou 8 anos. Em 1980, Ben, de 8 anos, fez um pequeno papel no filme independente de Eggleston, The Dark End of the Street. Era uma história audaciosa no âmbito dos projetos de Cambridge. Foi a sua primeira experiência como ator. Ele disse-me, não sei se sou precoce ou se é por encarar isto como uma brincadeira, mas consigo fingir que sou uma determinada pessoa num filme. Foi fantástico fazer isto. Depois foi ter com a mãe e disse, é isto mesmo, eu quero ser ator. A mãe de Ben apoiou-o sempre nas suas ideias e naquilo que ele queria ser. Ben e Matt conheceram-se e ficaram ligados, tal como acontece com outros rapazes. Como é que ambos saltaram para a ribalta de Hollywood? Já a seguir, tudo em família. O pai tinha problemas com álcool. E mais tarde, o dissabor com Jennifer Lopez. Ela tem um grande coração, nunca diz mal de ninguém. É amorosa e meiga. 1981. Ben Affleck tinha 9, Matt Damon tinha 11. Eram 2 colegas de escola em Cambridge. Faziam parte da equipa de júniores e somavam pontos nos jogos regionais. Mas em breve deixariam de participar nestes jogos de infância. Ben Affleck não cresceu apenas rodeado de beisebol e videojogos. Os problemas do seu pai com o álcool tornavam a vida em casa muito dura. O pai tinha problemas. Creio que tinha problemas com as bebidas alcoólicas. Mas Ben tinha um escape, representar. E teve um golpe de sorte. Um amigo da família trabalhava numa agência de castings. O primeiro grande papel de Ben foi numa série televisiva chamada A Viagem de Mimi. Era um daqueles tipos de programas juvenis e educativos. E foi uma coisa realmente importante para ele. Sally Wolf says there's whales 2 miles ahead!
Ele era muito novo e estava a deixar a sua marca, estava a tornar-se na estrela de um programa televisivo. Look, I see one! Over there! Pelo menos o programa concedeu ao jovem Ben de 10 anos o estatuto de superestrela na escola local. No início tornou-se o centro das atenções e era apontado pelos colegas. Ali vai o rapaz que entra no Mimi. I'm Ben Affleck, and I'm in the Arctic Test Chamber for the United States Army Research Institute of Environmental Medicine in Natick, Massachusetts. É muito divertido vê-lo naquela altura, porque ele era tão pequeno e querido e já tinha aquela chama. Entretanto, a relação entre os pais de Ben degradava-se rapidamente. Em 1984, Chris e Tim Affleck divorciavam-se. O pai tinha problemas com álcool, creio que foi essa a razão da separação. O pai mudou-se para a Califórnia e foi um período muito conturbado da sua vida. No ano seguinte, Ben afastou-se daquele drama e começou a filmar a segunda época de Mimi, no México. Nessa altura, Chris estava a cuidar sozinha de ambos os filhos, Ben e Cassie. Então mudou-se para o México, mas acabou por regressar com uma pneumonia. Teve de regressar porque ficou doente. Quando Ben ficou sozinho pela primeira vez, saboreou o estilo de vida de uma verdadeira celebridade. Aos 13 anos, Ben tinha o seu próprio quarto de hotel e mais dinheiro do que conseguia gastar. Era conhecido por todo o México. Era o senhor do sucesso. Obtinha tudo o que queria e hoje afirma que esse foi um período muito divertido e louco. Enquanto Ben conquistara um lugar ao sol, Matt estava envolvido em atividades pouco convencionais na sua escola. Fazia parte de um programa piloto muito progressista e liberal. Creio que se adaptou muito bem. Era um programa muito descontraído e onde se podia chamar os professores pelos seus primeiros nomes. Era muito orientado para as artes. Agora, com 15 anos, Matt estava empenhado no programa de teatro da escola. O Matt era definitivamente um artista. Era óbvio. Ele tinha uma personalidade muito forte. Apercebíamos sempre quando o Matt entrava numa sala. Sentíamos a sua presença. Ele tinha muito talento. Ele levava as aulas de representação muito a sério. Ele concentrava-se na personagem e no seu trabalho. Muito daquilo deveu-se ao facto de termos um ótimo professor de teatro, Gary Speca. Ele encorajava os jovens a não terem medo, a experimentarem, a entregarem-se e a não sentirem vergonha de dizer isto ou de fazer aquilo. Matt não teve logo um percurso de estrela. Os primeiros papéis foram, no mínimo, embaraçosos. Ele fez de guarda, algumas pequenas personagens e o Humpty Dumpty. Aqui está ele numa fotografia no nosso livro de classe. Aposto que agora que é famoso, já não se lembra disso. Mas Matt estava destinado a ir para a ribalta. Ele era uma pessoa muito versátil. Nos espetáculos que fazíamos todas as primaveras, ele era um dos nossos solistas. Não há muitos rapazes interessados em musicais e em quererem ser solistas. Precisávamos de um solista masculino. Matt avançou e entrou no nosso musical de verão. Ele fez Pippin, teve o papel principal. Cantou, dançou e representou. Foi fantástico. O Matt tinha tudo o que ele necessitava para ser um ótimo artista. Mas creio que o Gary o encorajou e ajudou muito. Mas a escola não se limitava a isto, e Matt estava muito nervoso com as aulas de matemática. Ele estava muito nervoso com a minha disciplina e creio que isso se devia ao facto de ser muito ambicioso. Estava preocupado com a minha reputação de não dar boas notas facilmente. Matt não gostava muito de matemática, mas esforçava-se bastante. No ano seguinte, Matt ganhou o papel principal para a peça da escola The Visit. Era uma sátira social com um desfecho trágico. Com The Visit, as pessoas aperceberam-se que, de facto, o Matt tinha um talento especial. Era acerca de uma herdeira que regressa à terra natal e pede aos habitantes para assassinarem o seu antigo amor. Matt era o visado. Matt foi o centro das atenções devido à sua extraordinária interpretação. Todas as noites, quando a peça subia ao palco, eu ficava nos bastidores a chorar e pedia para não o matarem.
Matt não estava sozinho na ribalta. Ben regressou da sua fiesta mexicana e também desempenhou um papel numa peça. Estavam totalmente envolvidos com a representação. Estavam sempre a decorar as frases e a falar sobre as motivações ou simplesmente apoiavam-se. Eram inseparáveis. Iam para a cafeteria e tinham aquilo que eles chamavam reuniões de negócios. Falavam sobre o seu futuro na indústria do cinema. Nesta altura começaram a desenvolver as suas personagens em Cambridge para O Bom Rebelde. Chegaram a conhecer pessoas como aquelas. Toda a gente falava das suas audições e acerca do facto de estarem a fazer algo de importante. E ninguém estava surpreendido porque conhecia o seu trabalho no palco. Eles tinham uns estratagemas e uns sonhos acerca de como entrar em Hollywood e mudar as coisas, de forma a tornarem-se estrelas e ganharem Oscars. Aquelas estatuetas douradas só se iriam materializar passados 10 anos. Entretanto, Ben fez um anúncio a uma casa de hambúrgueres. Hello? Hi, is this Burger King? Yeah, this is Burger King. O anúncio ao Burger King foi um de muitos para Ben. Ele chegou a fazer parelha com Matt para um anúncio da TJ Maxx, o primeiro trabalho juntos. Bem, ficámos vestidos a rigor. Era um anúncio de regresso às aulas com roupa de regresso às aulas. Camisas por $5,95 ou algo do género. A cena passava-se numa cafetaria. Nós estávamos sentados e uma rapariga olhava para nós e nós tínhamos 1,25 m. Era um anúncio pré-adolescente de regresso às aulas. Ben, de 14 anos, estava determinado a ajudar o seu amigo Matt, de 16. Em 1988, Ben traçou um plano ideal. Apresentou Matt ao seu agente em Nova York. Matt fundou o The Trip, com o dinheiro que recebera do anúncio da TJ Maxx. Foi com este dinheiro que abri a minha primeira conta bancária e viajei até Nova York para arranjar um agente e para fazer audições. Creio que no início as suas famílias tinham umas certas dúvidas. É divertido representar no liceu, mas uma carreira como ator é algo muito difícil de concretizar. O investimento de Matt valeu a pena. Reza a história que Matt e Ben fizeram uma audição para um filme chamado Pisa, Amor e Fantasia, com a desconhecida Julia Roberts. Matt ganhou o papel devido à lei do trabalho que lhe permitia trabalhar mais horas. E Ben, por ser mais novo, não podia fazer o papel. A notícia da participação de Matt num novo filme espalhou-se. Todos ficaram entusiasmados e foram ver o filme quando estreou. Foi uma coisa muito importante. Toda a gente falava sobre aquilo. Ele era uma estrela. Bem, não exatamente. Mom, do you want my green stuff? Só tinha uma fala no Pisa, Amor e Fantasia. Dizia, mãe, queres a minha coisa verde? Era o meu texto. Tive de o dizer umas 70 vezes porque filmaram muitos takes. A estreia de Matt no cinema pode ter sido como um rapaz distraído, mas na realidade as coisas eram bem diferentes. Em 1988 entrou para a Universidade de Harvard. Nesta altura, Hollywood teria de esperar. Já a seguir, Matt conhece a sua musa. Eles tiveram uma espécie de romance. Ela era a rapariga para a qual ele escreveu O Bom Rebelde. Em 1988, Matt Damon, agora com 18 anos, e Ben Affleck, com 16, tiveram boas e más notícias. Tinham um agente em Nova York, mas os seus papéis ainda eram de pequena índole. Hollywood não estava propriamente a estender o tapete vermelho a Matt, mas Harvard fê-lo. A universidade chegou a oferecer-lhe uma bolsa de estudo. Havia apenas um problema: não existia departamento de teatro. É interessante o facto de ele ter dito desde o início que queria ser ator, mas ele chegou a concluir a sua tese. E vejamos, podemos ser licenciados em literatura inglesa e fazermos o que queremos, mesmo que isso seja teatro. Mas Harvard era Harvard. E quem é que não queria ter isso no currículo? Por isso, Matt vivia entre as aulas e as audições. Em 1989, Damon conseguiu um papel secundário no filme de televisão Rising Sun com Brian Dennehy. Para o rapaz de Cambridge, isto era importante. Fui de Boston para Los Angeles em primeira classe e nem queria acreditar. Queria que todos me vissem sentado naquele lugar, que era tão grande e confortável, e estavam-me sempre a perguntar se precisava de alguma coisa. Não queria acreditar. Fiquei fora de mim. A posição de Matt em Harvard ajudou a equilibrar a representação com as aulas. Deram-lhe autorização para ele participar nos filmes. Teria de organizar um calendário de frequência das aulas e cumprir o trabalho escolar. Por isso não foi fácil para ele, mas ele queria terminar a sua licenciatura. Depois de acabar Rising Sun, Matt regressou aos estudos, mas estes não lhe ocupavam por completo o espírito. Estava mais interessado em brincar aos médicos com uma certa estudante de medicina. Skyler foi o primeiro verdadeiro amor de Matt Damon. Eles tinham uma espécie de romance. Ela era a rapariga
rapariga à qual ele dedicou o Bom Rebelde. Entretanto, no lado oposto da cidade, Ben também estava numa fase feliz. Eu tinha uma namorada fixa no liceu. Passei por esses arquétipos. A namorada do liceu é a rapariga que nunca esquecemos. A primeira namorada a sério de Ben foi a Cheyenne Rodman. Foram namorados no liceu. Ben formou-se em 1980. No outono do mesmo ano, com 18 anos, tentou ingressar na Universidade de Vermont. Desistiu depois do primeiro semestre e seguiu rumo ao oeste. A próxima paragem seria Occidental College, em Los Angeles. A carreira académica de Ben é um pouco mais eclética. Não quer dizer que ele não seja inteligente, mas ele escolheu as universidades que queria frequentar. Dessa maneira, continuava envolvido na sua carreira de ator e a fazer filmes independentes. Ele tinha uma ideia e perseguia, enquanto os estudos eram apenas uma coisa secundária. Los Angeles foi uma boa ideia. Universidade, uma desilusão. Tudo o que Ben queria era representar. Bem-vindos ao mundo do artista faminto. Ele dormia em sofás, em carros. Teve uns primeiros anos muito duros porque queria vencer em Hollywood. Sendo este um conto de fadas de Hollywood, Ben estava quase a alcançá-lo. Em 1992 conseguiu um papel no seu primeiro filme, School Ties, e quase que por magia, Matt também foi selecionado. Era clássico, um drama passado numa escola de rapazes. Focava o antissemitismo, por isso não era uma louca comédia adolescente. Tinha um ótimo elenco. Brendan Fraser, o Cole Hauser, que estava a tornar-se conhecido, e o Chris O'Donnell. Ben e Matt acreditavam estar no bom caminho. Penso que o School Ties foi importante para eles porque pensaram que a participação neste filme lhes iria abrir portas e a vida iria mudar. Os amigos de Cambridge reuniram-se para irem assistir ao filme que reunia estes dois colegas pela primeira vez. Éramos um grupo enorme de colegas de liceu que se juntou para assistir à estreia do filme. Isto estava mesmo a acontecer. E o veredicto? Adorei o School Ties, foi fantástico. Na verdade, foi um fracasso. Fora de Cambridge, ninguém reparou em Matt nem em Ben. Era o filme do Brendan Fraser. Obviously, prejudice is a problem that exists in our world today as it did depicted in 1955. As pessoas esquecem que o Ben foi tão visível como o Matt. E o Matt foi realmente incrível. Ele desempenhou o papel de um estudante que era antissemita. Não era um papel fácil. Ele lidou muito bem com a situação, mas não recebeu muita atenção. Até os contos de fadas têm as suas imperfeições. Creio que ambos ficaram desiludidos com o facto de School Ties não ter sido um grande sucesso. Simplesmente não recebeu a atenção que eles esperavam, de forma que as suas carreiras fossem catapultadas. Creio que o Matt ficou extremamente frustrado. Já a seguir, o silêncio é de ouro? Senti-me como uma árvore entre muitas. Não interessava se caía ou não, porque ninguém daria por isso. Natal de 1992. Matt Damon e Ben Affleck pareciam dois miúdos esquecidos pelo Pai Natal. O seu primeiro filme, School Ties, tinha sido um enorme fracasso. Mas o Bom Rebelde estava prestes a acontecer. Durante as férias e longe de Harvard, Matt dava os últimos retoques numa peça que escrevera para as aulas de inglês. A peça falava de um porteiro de uma universidade que, na realidade, era um gênio. Lembra-vos algo? Matt começou a escrever O Bom Rebelde na universidade. Era uma peça de um só ato. Era um trabalho escolar e foi por isso que o fiz. O professor encorajou-me a continuar. Ben e eu começámos a trabalhar muitas das cenas. Sinceramente não estava muito bom, por isso decidimos trabalhá-lo. Juntámos-nos e começámos a trabalhá-lo. Trabalhávamos durante as aulas de representação do David Wheeler. Ele era um ótimo professor de Harvard. Muitas das cenas foram criadas lá. Entretanto, o projeto ficou na prateleira durante um ano. Nesse inverno, Matt foi escolhido para Jerónimo, uma lenda americana. O filme tinha a participação de um dos ídolos de Matt, Robert Duvall. Matt Damon pensou que iria atingir o sucesso com este filme. Pensou que depois de o fazer ele seria um sucesso. Mas o rapaz de Harvard ainda era um desconhecido. Matt precisava de mais mediatismo. Por isso o pai Kent Damon apareceu para o ajudar. Kent perguntou-me, podes entrevistar o meu filho? Queria que tivesse mais visibilidade. O Matt não queria que fôssemos ter com ele ao dormitório. Acho que estava um pouco envergonhado e disse, não podem fazer isso. Filmaram a entrevista no exterior, mesmo em frente ao dormitório do Matt. Ele foi muito discreto, porque apesar das câmaras, não queria ser o centro das atenções. Este é o verdadeiro Matt, muito mais introvertido e tímido, longe dos holofotes. Why not just head for Hollywood right now? Why finish school? You could be a star out there. I want to be an actor till I die, and there's so many kids out there who are my age who don't
understand that you need an education to do it and how much work it takes to do it. Estávamos a entrevistá-lo e ele disse: obrigado por fazerem isto, obrigado, obrigado. Orgulho-me de ter feito parte da primeira entrevista ao Matt Damon. A 3 de maio de 1993, Matt fez uma pausa na universidade e começou a filmar Jerónimo no Utah. Walter Hill, o realizador, adorou dirigi-lo. Ele esteve em Harvard e isso foi a fonte das piadas que se diziam durante as filmagens. Ele sofreu mais com as minhas provocações do que qualquer outro ator. É difícil ser ingênuo, esperto e alienado em todas as situações. Enquanto Matt enverdava por esta aventura, Ben conseguia um papel num programa de horário nobre na televisão, na série Against the Grain. Pestaneis quem não a viu. Foi outro projeto que praticamente ninguém viu. Durante muito tempo senti-me como a tal árvore entre muitas. Não interessava se estava lá ou não, porque ninguém via. Foi uma boa lição fazer uma coisa bem feita, pela qual as pessoas não se interessam. Entretanto, Matt não estava interessado na universidade. No verão de 1993, ele teve uma tímida nota final de 11 valores. If there's something that is going to drive me away from Harvard that I feel like it's worthwhile, I'll do it. So this was certainly a case where I felt like I could drop out and feel good about myself doing it. Damon foi para Hollywood e mudou-se para o tosco apartamento de Ben. O relacionamento de Matt com Skylar estava prestes a desmoronar-se. E Ben também estava a ter problemas com a sua relação à distância com Cheyenne Rothman. Estava a ser constantemente abandonado pela minha namorada e sentia-me desamparado. Em dezembro de 1993, o filme de Matt, Jerónimo, uma lenda americana, chegava aos cinemas. O filme foi outro fracasso de bilheteira. Mais um Natal, mais uma desilusão para Matt. A sua carreira não ia a lado nenhum. E Ben também se sentia mal. Juntámos e dissemos: não podemos ser presos, ninguém nos vai dar emprego, temos de fazer algo. Ben e Matt concluíram que precisavam de escrever o seu próprio bilhete para o sucesso. Afinal, o Sylvester Stallone tinha-o conseguido com Rocky. Então, Matt foi buscar a peça num ato que tinha escrito em Harvard e assim nasceu O Bom Rebelde. Pensaram, vamos transformar isto num guião. Então começaram a andar de um lado para o outro, a criar ideias e a trabalhá-las. A determinada altura chegaram a matar a personagem de Ben. Noutra altura puseram o governo atrás do Will. E foi assim que tudo começou. Eles escreveram enquanto iam desempenhando outros papéis aqui e acolá. Ben e Matt tinham uma vida simples. Comiam, escreviam e iam a audições. E era esta a sua rotina. Eles iam escrevendo o guião a meias. Por isso, as primeiras 40 páginas transformaram-se em 150 e estas em 400 páginas. Haven't you ever heard the phrase the customer's always right? Let me tell you something. Give you a little secret, okay? Customer's always an asshole. Os escritores amadores fizeram um pequeno intervalo quando Ben foi escolhido para Os Malucos do Centro, contracenando com a amada fita da Beverly Hills, Shannon Doherty. Teve uma grande exposição, apesar de o filme não ter dado grandes contrapartidas. Ben estava a ter um bom começo em Hollywood. Já era conhecido como o rei dos filmes independentes. Ele teve uma ligação com Kevin Smith, o realizador de Os Malucos do Centro, porque a personalidade de Ben começava a impor-se nestes filmes. Ele era alto, atraente, tinha uma cabeça grande que podia ser estranha ao vivo, mas que ficava muito bem nas câmaras. E, no entanto, ele não era um He-Man. Ele era muito inseguro com a sua aparência e isso tornava o herói de Kevin Smith. Enquanto Ben trabalhava em Os Malucos do Centro, a carreira de Matt estava parada. Perdia trabalho atrás de trabalho. Edward Norton fez A Raiz do Medo, Joaquin Phoenix disposto a tudo e Chris O'Donnell, o filme Batman para sempre. Foi uma fase em que ele tinha confiança em si próprio. Pensava que seria um ator e entregava-se completamente, mas não estava a consegui-lo. Foi um período muito frustrante da sua vida. Em novembro de 1994, Matt e Ben acabaram o primeiro esboço do seu guião e estavam à espera do melhor. Eles disseram: pronto, é isto, vamos ver se conseguimos vender isto e vamos tentar transformá-lo num filme. Matt e Ben apresentaram o guião ao produtor de filmes independentes Chris Moore. Ele adorou-o, queria filmá-lo com um orçamento independente reduzido. Obrigado, mas não, obrigado. Matt e Ben viraram-se para o seu agente, Patrick Whitesell. O agente dele disse-lhes: não há problema, eu vou conseguir pôr isto no mercado. E conseguiu. Whitesell começou uma guerra. Após 4 dias de pedidos e discussões, os empresários da Castle Rock Entertainment ofereceram $600 mil pelo Bom Rebelde. Era uma grande quantidade de dinheiro para 2 principiantes. Por isso eles pensaram: saiu-nos a lotaria, isto é incrível. Conseguimos um produtor para este filme, temos esta quantidade enorme de dinheiro para fazê-lo.
Os rapazes fizeram uma grande comemoração, uma noite de festa na discoteca local. Nem tudo foi contenção de custos. Cada um comprou um carro desportivo e mudaram-se para uma casa com 4 assoalhadas. Esta foi a sua grande hipótese de sucesso. Já a seguir, o Dr. Matt e a sua dieta quase mortífera. Yeah, I lost 38.5 pounds. So I was just basically running 12 miles a day. Daqui a pouco, Ben Affleck, o centro das festas. Hey, you had one too many. Em novembro de 1994, Matt Damon, com 24 anos, e Ben Affleck, com 22, acreditaram ter atingido o sucesso quando um reputado estúdio lhes comprou o guião de O Bom Rebelde por $600 mil. Ben e Matt estavam felizes por fazer o que quer que a Castle Rock lhes pedisse. A parte da perseguição do governo a Will, corta. A perspectiva de ação e aventura, corta. Depois chegou a parte da produção propriamente dita. Toda a política de Hollywood teve um papel neste filme. Quem iria realizar? Qual seria o elenco? Matt e Ben queriam desempenhar os papéis no seu próprio filme. Castle Rock ainda não sabia se os deixaria representar ou não, porque não eram nomes sonantes. Mas isso não deteve o do dinâmico. Se a Castle Rock pretendia atores de renome, eles tornar-se-iam atores de renome. Por isso entraram na rotina de comer, escrever e ir a audições. Na primavera de 1995, Matt ficou com um papel em Coragem debaixo de Fogo e contracenou com Denzel Washington e Meg Ryan. Matt Damon tinha o papel de um soldado em sofrimento com grande sentimento de culpa e que se torna um toxicodependente após um incidente. Ele teve de perder 18 quilos para interpretar esse papel. Fê-lo sozinho e isso foi prejudicial para a sua saúde. Yeah, I lost 38.5 pounds. So I was just basically running 12 miles a day and eating no fat and eating very low carbs, just 1 to 2 baked potatoes a day. Very boring, no fun, and I'll never do it again, ever. Ele não teve aconselhamento médico. Não teve uma equipa a dizer-lhe tens de fazer assim, mantém um nível de proteínas, faz uma dieta líquida ou algo do género. Ele disse que se prejudicou. Matt prejudicou seriamente as glândulas suprarrenais de tal modo que teve de ser medicado durante 2 anos. Ele chegava a este nível de dedicação, mas ainda não era conhecido. Acho que o merecia por ter feito aquele papel. Foi um ótimo desempenho. O escritor-realizador Kevin Smith ofereceu a Ben o papel de um heterossexual apaixonado por uma rapariga homossexual. Kevin Smith gostava tanto dele que escreveu um papel para ele em Perseguindo Amy. Se repararmos bem naquele desempenho em que ele se apaixona por Joey Lauren Adams, creio que foi um dos seus melhores trabalhos. My character defined Ben's character and what a jerk he is. Really. This is a hotly debated issue on the junket tour. People tell me, so how does it feel to play a jerk? It's like, what world do you live in? I'm the hero of this movie. I triumph at the end. I walk alone. I'm my own man, captain of my own ship. Ben arrecadou $7 mil, uma migalha pelas tabelas de Hollywood, mas por um amigo é-se capaz de qualquer coisa. These people are used to trailers and dressing rooms or honey wagons, I should say, and paying, getting paid something. And on this flick, nothing. Affleck slept on a couch. Proudly, flat out slept on a man's couch, and could only pine about being in his bed, quite frankly, next to him, snuggled up, touching. Entretanto, o Bom Rebelde estava num impasse. Um ano após o contrato com a Castle Rock, ainda não tinha dado autorização para se filmar, quanto mais escolher os autores para os papéis principais. Ben e Matt continuavam com os mesmos argumentos. A lição que todos aprenderam quando Sylvester Stallone escreveu Rocky foi que lhe ofereceram $1 milhão pelo guião e que deixasse outra pessoa representar o papel de Rocky, e ele não o fez. Matt e Ben tomaram isso em consideração. O estúdio queria que esta história passada em Boston fosse filmada no Canadá. Dessa forma, poupava-se dinheiro. Luz verde ou impasse? Matt e Ben queriam que O Bom Rebelde fosse filmado em Boston. Obviamente que a perspectiva de Boston era tão importante quanto os papéis de Ben e Matt. Castle Rock não concordava com isto e houve grandes divergências artísticas entre o estúdio, Matt e Ben. Ficou tudo por decidir e o estúdio não avançava. Na gíria de Hollywood, o projeto estava em viragem, o que significa que estava a ter uma morte lenta. Para Matt e Ben, os 3 anos de suor e lágrimas pareceram um grande desperdício. Mas no último minuto, os rapazes tiveram um desfecho surpreendente. Castle Rock disse-lhes que se conseguissem vender o guião em 30 dias, poderiam ficar com ele. Ben recorreu ao seu amigo Kevin Smith, que lhe disse, se tiver de ser, eu faço. Eu conheço pessoas. Kevin assumiu o controle, pegou no guião e levou-o a Harvey Weinstein, um dos diretores da Miramax. Harvey disse, eu gosto, estou disposto a deixar-vos ficar com a parte criativa. Compro por $1 milhão.
Na verdade, $1 milhão foi entregue à Castle Rock por eles deterem os direitos, mas o bom rebelde estava vivo. Matt e Ben ainda tinham um grande obstáculo pela frente. Não tinham nomes suficientemente sonantes para obterem a luz verde. O nosso objetivo era concentrarmos as atenções na representação como revelação. Nunca nos concentramos na produção, na escrita ou em sermos os autores. Creio que nem sequer nos consideramos argumentistas. Afinal, há pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. O Padrinho. No verão de 1996, Francis Ford Coppola escolheu Matt com 25 anos numa versão de O Homem que Fazia Chover, de John Grisham. É um drama passado num tribunal e é sobre um advogado amador de Memphis contra uma grande empresa. Cheguei lá, eu só gritava. Andava de um lado para o outro no meio da sala com o telefone e só gritava. De repente, essas emoções foram substituídas por um sentimento de terror e pensei, tenho de trabalhar com o Francis Coppola, tenho de trabalhar com o John Voight, o Danny DeVito, a Claire Danes e o Mickey Rourke. Fiquei obcecado em preparar-me, em estar o mais preparado possível. Obcecado? Maníaco. Nessa noite peguei na carrinha e viajei para Knoxville. Estive lá durante um mês como empregado de mesa. Fui para investigar e descobri que quando servíamos bebidas às pessoas, elas começavam a falar e a contar coisas. Pensei que estava totalmente preparado. Então apareci no local de filmagens. Bastou olhar uma vez para o Francis para me aperceber que não sabia nada. O Homem que Fazia Chover foi um dos projetos de maior exposição em 1996. Nesse outono, Matt viajou para Memphis para começar a filmar. Houve uma grande atração entre Matt e a atriz de 17 anos Claire Danes, com quem contracenava. Lembro-me de estarmos a filmar a cena do hospital e tínhamos acabado de nos conhecer. O Francis passou uma música para criar ambiente. Mas foi a escolha errada. Era uma canção antiga dos anos 70, ou Green, ou algo do género. Era muito estranha. Eu e o Matt estávamos a tentar concentrar-nos para continuar com a cena, mas começámos a rir e não nos conseguíamos conter. O Matt leva o seu trabalho muito a sério, por isso a maioria dos seus relacionamentos acontece no local das filmagens. Como ele e Claire Danes, quando começaram a fazer O Homem que Fazia Chover. Estavam sempre juntos e saíram durante algum tempo, mas não era uma coisa muito séria. Não foi das pessoas mais importantes na vida do Matt. A interpretação do papel de Matt em O Homem que Fazia Chover fez com que um dos diretores da Miramax, Harvey Weinstein, avançasse com O Bom Rebelde. O facto de Francis Coppola o ter escolhido para entrar no seu filme foi um grande enaltecimento aos olhos de Hollywood. Mais boas notícias. Gus Van Sant foi escolhido para realizar O Bom Rebelde. Conheci o Ben e o Matt no meio. E um amigo meu disse-me que tinha uma cópia do guião deles. Quando comecei a lê-lo, percebi que era um trabalho que me interessaria fazer. Robin Williams concordou em desempenhar o papel de psicólogo em O Bom Rebelde. Não poderiam ter mais sorte. É estranho, tudo isto foi estranho. Ao princípio fiquei intimidado, assustado e pensei, este foi o homem que realizou No Trilho da Droga, A Caminho de Idaho e Disposta a Tudo. E temos também o Robin Williams, que fez alguns filmes. Eu li-o e pensei, isto é extraordinário. E ficaram muito surpreendidos por eu querer fazê-lo. Vocês sabem o que é que têm aqui? É como se tivessem um diamante nas mãos. Percebem que isto é maravilhoso? O facto de ele o querer fazer foi a garantia de que esse era realmente um grande projeto, como eles sempre sonharam. Muito bem, o baile vai começar. Já a seguir, os sonhos tornam-se realidade. Quando eles gritaram ação, começaram a correr umas lágrimas dos olhos. E mais tarde, eles escreveram-no, acreditem. De repente começaram-se a espalhar rumores de todo o tipo. No início de 1997, Ben Affleck, com 24 anos, e Matt Damon, com 26, tiveram finalmente luz verde para que O Bom Rebelde avançasse. Demorou 5 anos, mas os rapazes de Cambridge estavam prestes a arrasar. 14 de abril de 1997. Luzes, câmara, ação. Em Boston, não no Canadá. Lembro-me perfeitamente. Era o primeiro dia de filmagens e o Ben e eu fomos até ao local. Estávamos ao lado da câmara e eles disseram: avança, som, cena 41, take 1, ação. Quando disseram a ação, começaram a correr umas lágrimas dos olhos e eu nem queria acreditar. Olhava para o Robin e ele estava a dizer as frases que eu e o Ben tínhamos trabalhado durante 5 anos. Olhei para o Ben e percebi que ele sentia o mesmo. O Robin foi fantástico e quando acabou veio até junto de nós, pôs a mão na nossa cabeça e disse-nos: isto não é uma onda de sorte, vocês realmente conseguiram. Um dos locais de filmagem era um bar chamado L Street Tavern. Estávamos prestes a remodelá-lo, a mudá-lo um pouco, mas eles disseram, não é isto mesmo que procuramos, queremos-lo exatamente como está. Os frequentadores do L Street tiveram uma dose extra do brilho de Hollywood.
Havia atrelados para cima e para baixo a esta da Rua 8 em L Street. Guarda-roupa, atrelados de maquilhagem. Eles angariaram frequentadores e pessoas do sul de Boston para desempenhar papéis. Filmaram durante 5 dias e toda a gente os adorou. Ben e Matt não acreditavam que estavam a trabalhar com o Robin Williams e o Gus Van Sant. Ficámos intimidados e depois começámos a relacionar-nos com eles, da maneira como nos relacionamos com qualquer pessoa. Então ultrapassámos essas primeiras impressões. Nessa altura não havia muitos mexeriques à volta deles. O Matt e o Ben não tinham a imagem que têm agora, não eram famosos. Ninguém estava a prestar atenção a isso. Pela última vez na sua vida, Ben e Matt podiam desfrutar do facto de serem anónimos. Here we are in Boston. It's pretty amazing. I can hardly believe it's true. I'm still numb. It's amazing to be here and be with Robin and everything. It's just strange. It's like an out-of-body experience. Like all my dreams are coming true. Durante todo o filme, Matt e Ben foram encantadores. Foram fantásticos para as pessoas na rua. Paravam, davam-lhes autógrafos, visitavam as crianças nas escolas, andavam por aí, deixavam as pessoas entrar nos seus atrelados. Tinham uma grande personalidade e boa aparência. Sabíamos que Hollywood iria escolhê-los e a América ia apaixonar-se por eles. E por falar em apaixonar, Minnie Driver, de 27 anos, desempenhou o papel de Skylar, a namorada do Will. Lembram-se de Skylar Statenstein, a verdadeira namorada de Matt na universidade? Ela era a personagem interpretada por Minnie Driver em O Bom Rebelde. Na realidade mudou-se para a Califórnia e tornou-se médica. Acabou por casar com o baterista dos Metallica. Driver ficou com Matt, sem surpresas. Começaram a andar juntos durante as filmagens. Isto tem a ver com o facto de estarem juntos no local das filmagens e pelo facto de se sentirem atraídos um pelo outro. Este ambiente é um pouco como uma colónia de férias. É como um infinito romance de verão. Somos apanhados pelo feitiço do filme, do tempo, das personagens. Primeiro a Claire Danes e depois a Minnie Driver. O Matt estava a tornar-se um conquistador. Ela era muito verdadeira e eu sentia isso só de olhar para os seus olhos. Um bom ator faz vir ao de cima a sua verdadeira personalidade. E uma pessoa está ali e somos atraídos por essa particularidade. É muito estranho quando começamos a trabalhar com alguém e nos apercebemos da forma como a outra pessoa trabalha e queremos adaptar-nos a essa pessoa. É para que se realce o melhor de cada um de nós. O Matt teve uma melhor seleção. Steven Spielberg, o aclamado realizador, estava à procura de uma nova cara para o seu novo projeto, o épico da Segunda Guerra Mundial, O Resgate do Soldado Ryan. O Robin foi visitá-lo e deixou-me ir com ele. E apresentou-me ao Steven. Mais tarde, o Steven disse que tinha visto Coragem debaixo de fogo e tinha gostado do meu desempenho. Mas tinha achado que eu era demasiado magro para representar o soldado Ryan, porque eu tinha perdido 18 quilos para fazer aquele trabalho. Então, quando me viu, perguntou-me: não eras mais magro? E eu respondi: sim, tive de perder peso. Ele registou isso e 2 semanas depois telefonou-me. Em junho de 1997 terminaram as filmagens de O Bom Rebelde. Matt voou até a Inglaterra para filmar O Resgate do Soldado Ryan. Foi um golpe de sorte depois de O Bom Rebelde. Steven Spielberg telefonou-lhe e disse-lhe: vais ser o Ryan no Resgate do Soldado Ryan. Apesar de o papel de Matt ser pequeno, apenas vemos Ryan no fim do filme. Todo o enredo é à volta do seu resgate. De repente encontrei-me neste grande filme, com aquela incrível produção e aquelas pessoas fantásticas. Não me queria portar mal, mas ao mesmo tempo suspirava de alívio depois de 5 anos a tentar com que O Bom Rebelde fosse feito. Por isso estava a viver um momento de grande euforia. Quando Matt terminou O Resgate do Soldado Ryan naquele outono, foi assediado pela imprensa. A Vanity Fair e a Interview lutavam entre si para que ele fosse a capa. Depois de O Homem que Fazia Chover ter estreado em novembro, a Time elegeu Matt como o novo rapaz de ouro de Hollywood. Entretanto, o Matt Damon desempenhava as personagens do Tom Cruise. O bom rapaz, o rapaz inteligente, o rapaz que teve um revés fatal, mas que consegue dar a volta no final do filme. Isso era excelente para ele. Ele era um sucesso garantido. Ele demonstrou ser capaz de representar o papel principal. Nesta altura, o amigo de Matt, Ben Affleck, disse adeus para sempre à sua namorada de liceu, Cheyenne Rothman. Ben estava preparado para receber lições de como se tornar uma estrela de cinema.
ele encontrou a professora perfeita. Ben gostava das luzes da ribalta. Ele juntou-se a Gwyneth Paltrow. Ela tinha um passado em Hollywood e conhecia bem o meio. Sabia quais os conselhos a dar-lhe. Eles envolveram-se realmente muito um com o outro. Tinham uma relação fantástica na ribalta. As pessoas seguiam-nos para um lado e para o outro. Os paparazzi não paravam. Não havia privacidade. Ben gostava de namoradas famosas. Por isso, a Gwyneth era uma grande proteção para ele. Naquela altura, ele era basicamente um amador. Ben e Gwyneth eram divertidos e tinham uma relação divertida. Ele gostava do seu sentido de humor. Ela não é o que parece. Não era apenas uma fria loura com um grande estilo. Mas Gwyneth estava sob mira e isso era uma forma de pressão sobre Ben. Com quem é que ela tinha estado anteriormente? Com o Brad Pitt. Portanto, ele ocupa a posição do Brad Pitt. De repente ele anda com a rapariga da Miramax, a loura do momento. Uma jovem que nasceu com privilégios, que é sempre esperada. É a filha de Blythe Danner. É sempre acarinhada, é linda, atraente, conhece-se a si mesma. Penso que o Ben entrou num mundo que era demais para ele e onde começou a perder o pé. A seguir, Ben e Matt no centro das atenções. A 5 de dezembro de 1997, O Bom Rebelde estreou em Los Angeles e Nova York. This is incredible. Just seeing the marquee and stuff with the name of the movie and our names on it, it was like, I mean, this was 5 years for me and Ben, so, you know, I'm nervous. I really want people to like it, you know. Sem problemas. Na primeira semana, o filme teve uma média de 39 mil pessoas por cinema, um número fenomenal. Depois de estrear em dezembro de 1997, O Bom Rebelde desde o primeiro dia foi associado ao Oscar. E este era um filme pequeno, não se esperava que ganhasse. O Natal chegou mais cedo para Ben e Matt. A 7 de dezembro de 1997 tiveram a melhor prenda de todas. O Bom Rebelde estreava em Harvard Square. Obviously, dreams come true for some people, and really that's what's thrilling about this whole thing. As a parent, it's a parental high. Believe me, it's a parental high. My husband and I went out to see the movie to Cambridge with. Eu e o meu marido fomos assistir ao filme em Cambridge com o Matt, o Ben, as suas famílias, os seus amigos. E o filme foi fantástico. Foi a primeira vez que o vimos montado e vimos os agradecimentos no fim. À equipa, ao elenco, às suas famílias e amigos. E ao L Street Tavern. E isso foi fantástico. Ele trouxe Minnie para Boston para a grande festa da estreia de O Bom Rebelde. Eles estiveram sempre a beijar-se durante a estreia do filme. Ninguém acreditava no que via. O pequeno Matt Damon de Cambridge a beijar a sua estrela de Hollywood. Ben e Matt estavam lançados, mas para os rapazes, a aventura em Hollywood estava prestes a dar-lhes um dissabor. Já a seguir, o que as mulheres não gostam. Mais tarde, ela acusa-o de ter terminado a relação no programa da Oprah. Versão portuguesa, via satélite.